A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Então adentramos na lição de número 4 do nosso grupo de crescimento. Quero trazer um resumo bem breve, porque são lições assim, bem relevantes acerca do tema ali de Setembro Amarelo. Então, a quarta e a quinta lição, o autor ele traz estratégias de como a gente pode lidar ali com algo e sintomas relacionados à depressão, ansiedade e todas as situações aí, né, que afloram ao longo da nossa existência. Então, na lição de número 4, ela tem como texto base 1 Pedro 5,7, que diz assim, ó, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E começa com as estratégias. Na verdade, são 3 estratégias no versículo 4 e outras 3 no versículo 5. Agora eu corrijo, não é versículo, é na lição 4 e na lição 5. Dito isso, a primeira estratégia diz o seguinte: guarda o seu coração. Guardar o coração é um conceito que envolve cuidar dos seus pensamentos, emoções e interações, de maneira a cultivar uma vida alinhada com valores e princípios positivos. Acomodar o coração é como colocar um cadeado na porta ou senhas criptografadas no computador. Olha que chique. Isso torna menos vulnerável aos ataques do inimigo. Exatamente isso. Guardar o coração significa moldar os nossos pensamentos, ou seja, o que tem ocupado de tempo na nossa vida, o que nós temos pensado diuturnamente com maior frequência. Será que é nos planos do Senhor, nos caminhos do Senhor, naquilo que Ele tem para as nossas vidas? Ou temos pensado em coisas ali que não são de Deus, né? O que tem ocupado a maior parte dos nossos pensamentos? Então eu deixo uma reflexão para você aqui. O segundo ponto e a segunda estratégia vai dizer: não se isole. Olha só, a vida em comunidade oferece encorajamento, crescimento espiritual e a oportunidade de enfrentar desafios juntos. Isolar-se pode levar à solidão e ao enfraquecimento da fé e à perda do apoio necessário para superar as dificuldades. Lá em Tiago 5,16 vai dizer o seguinte: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que sejam curados. A oração de um justo ela é poderosa ou eficaz. E o autor ressalta aqui dizendo que a terapia ou remédios, o que quer que seja, quando necessários, eles podem nos ajudar a sobreviver, né? Ou seja, pode nos ajudar a dar aquele primeiro passo muitas vezes, enquanto a gente não aprende pelas nossas próprias pernas a caminhar com Cristo, né? Então, é muito importante que nós vivamos em comunidade, que estejamos juntos em comunidade, né? Por isso, congregar é fundamental, né? O estar junto, ombrear junto, orar um pelos outros, tá certo? Muito importante isso, que a gente venha ter sempre pessoas próximas, para que nós possamos recorrer ali no momento de dificuldade. Na estratégia de número 3, vai dizer o seguinte: que palavras são. Retomando a estratégia de número 13, vai nos dizer o seguinte: que palavras são poderosas, não em sentido mágico. Quando a gente fala poderoso, a gente associa ali com um super-herói que tem superpoderes, aquela coisa toda. Não. Palavras são poderosas, né? Não com as mesmas proporções da palavra de Deus, mas quando eu estou falando nessa palavra, não estou falando na palavra de Deus especificamente. Estou falando as palavras positivas que nós podemos dizer ou não. Então, você sabia que quanto mais validações positivas você faz ao longo do seu dia, maior a possibilidade de você ter um dia bom? Ao passo que quanto mais validações negativas você faz no seu dia, maior a chance de você ter um dia ruim. Então as palavras estão diretamente relacionadas muitas vezes com aquilo que nós faremos e aquilo que vamos atrair para nós. Então, mesmo vale na relação ali de casado, marido, esposa, de pai, mãe com filho e etc, vice-versa, seja o que for, né? Cada palavra de validação positiva que você faz é muito maior a chance de que isso venha a ter um resultado positivo, e do contrário da mesma forma. Então, a palavra do Senhor vai dizer que em Provérbios 12:25, a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra, né? Então,
A ansiedade, a preocupação, ela muitas vezes nos deixa para baixo. Mas agora uma palavra de consolo, de conforto, ela levanta muitas vezes a pessoa. Por isso que a gente tem o que nós chamamos ali de o evangelho coach, né? Porque se utiliza muito de palavras de afirmação, de autoestima. Não está totalmente errado, né? O errado é você basear a sua vida cristã só nisso, né? Então é importante você ter uma palavra de ânimo, de incentivo, né? Muito embora a gente sabe que nem sempre isso só basta. Você precisa ter um encontro com Cristo, você precisa ali se converter de fato. Mas validações positivas, quando recebemos, mas principalmente quando a gente faz para alguém, faz muita diferença na vida de uma pessoa. Olá, gente, tudo bem? Vamos dar continuidade então. Nós estamos falando sobre as estratégias para vencer o medo e a ansiedade, ou para derrotar o medo e a ansiedade. Antes de tudo, eu gostaria de retomar. O Cândido falou então as 3 estratégias principais, que é: guarde o seu coração, não se isole e fale. E agora eu vou trazer mais 3 estratégias. Assim você vai ter 6 estratégias para lidar no seu dia a dia. Então, o mais importante, a estratégia principal é guardar todas essas que nós estamos falando, certo? Então, nós vamos nos embasar em Salmos 34, verso 4, que diz: busquei o Senhor e Ele me respondeu, me livrou de todos os meus temores. A primeira estratégia é: não tenha medo. O medo é a arma mais poderosa que o nosso inimigo, Satanás, usa contra nossas vidas. Como assim, Luana? Ele sabe que no momento que você não tiver mais medo e ansiedade, qualquer arma que ele lançar sobre a sua vida não vai ter poder. Ele sabe que quando você perder todo o medo, ele não vai poder mais te atingir e me atingir. As pequenas batalhas preparam você para a guerra. Então, grave isso. As pequenas batalhas preparam você para a guerra. E nós vivemos uma guerra diariamente. Em Romanos 8,37 fala aqui: mas em todas as coisas somos mais que vencedores. Por meio de quem? Por meio da minha força? Por meio das minhas almas? Das minhas armas? Não. Por meio daquele que me amou. Então, quanto mais você age sem deixar que os sentimentos do medo te perturbe, mais forte você vai estar, porque você vai estar com Cristo. Segunda estratégia: envolva-se na adoração. A essência do louvor é divulgar e lembrar como Deus é grande. A adoração, ela não é simplesmente levantar a mão no meio do culto ou num louvor que você acha que é legal e começar a adorar o Senhor. A adoração é viver a essência do louvor a Deus no seu pensamento. Então, o momento que vier um pensamento negativo, o momento que vier uma vontade imensa de desistir, de largar, de jogar tudo para cima, lembrem-se de envolver em adoração. Coloque um louvor, comece a refletir sobre um hino, cante, exalte o Senhor, diga glória a Deus, fale aleluia, porque não dá para estar com o Senhor e não ser transformado por Ele. Então, no momento que vier legalidade no seu pensamento, vier pensamento negativo, pensamento de derrota, lembre que você está sendo transformado diariamente, de glória em glória, até a estatura de um varão perfeito. Então não dá pra gente ter um bom caráter apenas pelo nosso esforço humano. Nós só vamos conseguir isso, ter um bom caráter, quando a gente está voltado para a presença de Deus. Então envolva-se na adoração. E sexta e terceira estratégia dessa lição, e sexta estratégia: ande em vitória. A nossa natureza, ela abomina o vácuo. Quem é que gosta de ficar no vácuo? Quem é que gosta de falar com alguém e a pessoa não responder? Mandar uma mensagem e não ser respondido? Ninguém gosta. Quando algo sai da sua vida, automaticamente outra coisa vai entrar no lugar. E o que o medo e a ansiedade estão impedindo você de fazer? O que lugar eles estão ocupando na sua vida? Comece a avançar em pequenos passos, faça pequenas metas, trace pequenos planos. E lembre o que o Senhor fala em Jeremias 29:11, porque eu sou o que conheço os planos que tenho para você. E não para causar dano, mas para trazer esperança e um bom futuro. Deus nos libertou, não para que a gente fique no reino da escuridão, mas para que a gente tenha um propósito de vida e comece a ter uma direção agora. E o principal, leve pessoas até essa direção também. Qual é a direção? Cristo. Ande em vitória
E o nosso Deus, ele sempre nos dá estratégias para isso. Lembre, se precisar de ajuda, fale. Um grande abraço para vocês, que Deus abençoe.